Sejam bem-vindos ao Sinopse Tributária News, especial Reforma Tributária do Consumo. Eu estou com os meus sócios Valesca Lemos e Marcel Alcades para discutir acerca do período de transição, o que tem de novo em relação à transição que a gente está vivendo agora. Eu vou perguntar primeiro para a Valesca. Valesca, me diz o que há de novo, o que foi implementado pelo fisco. Parece que tem um período de teste que você fez referência na nossa conversa inicial. Me conta o que tem de novo, tem piloto, tem alguma coisa sobre calculadora? O que a gente tem de novo é que a Receita, né, a Receita Federal, ela convidou algumas empresas, por enquanto temos 50 empresas que estão participando dessa fase de teste no sistema, num ambiente restrito, é um simulador por enquanto. E aí, dentro desse ambiente, a gente tem a apuração assistida, que a gente até já comentou aqui em um outro podcast, né? Sim, me lembro, com a Alessandra e com a Pan, ela não foi? E Sim. a questão da calculadora. Acho que o principal ponto que a gente tem que ter aí de atenção nesse momento é que a apuração assistida, ela é uma apuração em que eu tenho as informações que o contribuinte apresenta no ambiente ali de teste, né, no sistema, e essas informações são apuradas, levantadas pelos contribuintes e colocadas no sistema para gerar o documento para enviar para a Receita Federal. E aí, acho que tem duas questões aqui. A primeira delas é que se existe uma discussão, se a partir do momento que eu coloco essas informações das operações, eu continuo podendo falar em tributo, lançamento por homologação, né? Se eu que realmente coloquei essas informações lá, essas informações já são finais. No nosso entendimento aqui, essas informações, obviamente, vão precisar passar por uma análise da Receita Federal, então a gente nada mudaria, a gente continua tendo aí uma sujeição a uma homologação posterior. E uma outra questão também que foi colocada nessas últimas lives que a gente teve, né, da Receita Federal e da Serpo para explicar para esses contribuintes que foram convidados a participar desse período teste como que ele ocorreria, é a questão da calculadora. E diferentemente da apuração assistida, a calculadora, ela para fazer todo o cálculo daquela operação e de tudo que a gente tem ali de elementos que são imputados, ela vai se utilizar da interpretação da legislação que a Receita Federal dá, né? Sim. Que pode ser divergente daquela interpretação que o contribuinte tenha dado ou dê para as operações. Isso com relação à tomada de crédito, provavelmente, é isso que você está dizendo, porque o fisco vai partir dos parâmetros dele para definir o que ele vai considerar de crédito, porque o débito é dado, é faturamento, aplica-se a alíquota, está tranquilo. Mas eu queria aproveitar esse seu gancho e fazer uma pergunta para o Marcel. Marcel, como foram eleitas essas empresas? O fisco foi lá e escolheu, houve uma submissão, as empresas fizeram uma aplicação para dizer, olha, eu quero participar dessa experiência. E qual a sua visão sobre esse exercício, não só da calculadora, como dessa questão da interpretação que é fundamental? Porque a depender do resultado pode haver até um desentendimento inicial acerca da tomada de créditos. O requisito para participar desse programa era ou eu ter a minha escrituração fiscal auditada já pela Receita Federal em algum dos seus programas e participar também do programa de conformidade da Receita Federal, que é o CONFIE, né? Então, dentre dessas empresas, foram aí selecionadas essas 50 iniciais. A ideia é de que outras empresas também entrem nesse período de teste que eles estão chamando de ambiente de produção restrita, né? Qual que é a nossa visão sobre isso, né? A gente tem um avanço grande com relação, pelo menos do que foi mostrado, né, João? Acho que a gente sempre fica pensando, né, como de fato isso vai acontecer na prática, mas pelo que foi mostrado, e a Receita Federal está adotando aqui a denominação da OCDE, né, como Administração Tributária 3.0, que nada mais é do que essa administração tributária que utiliza todos os instrumentos digitais para facilitar a apuração, pagamento de tributo, né, e mesmo a fiscalização. Então a gente tem um avanço muito grande, como a própria Receita diz, né, o que ela quer com esses sistemas é induzir a conformidade fiscal, né, ou seja, então o contribuinte informaria tudo aquilo que ele tem que informar, e seja por meio da calculadora, seja por meio ali da apuração assistida, ele dá uma transparência para aquilo que, primeiro, o que ele está entendendo sobre aquela operação, né? Então ele já consegue parametrizar esse sistema por meio
do CST, que é o Código de Situação Tributária, ou por meio de um outro código, que é o ECLESTRIB, que é a classificação tributária, né? A situação tributária ela é mais genérica e esse de classificação tributária ele é super específico. Mas eu quero aproveitar um gancho. A gente está falando em transição. Valesca, essa transição já vale para recolhimento de tributo ou é um período de testes em que eu só vou disponibilizar a documentação e, eventualmente, ver se está batendo o cálculo que é implementado pelo fisco com a calculadora, porque provavelmente se ela está aberta, eu vou poder imputar quais são as minhas despesas, o que eu ando adquirindo e que deve ser considerado para fins de apuração de tributo. Então, nesse momento de transição, já vale para pagar tributo ou é só um teste com deveres acessórios? São testes, João, com os deveres acessórios. Inclusive, nessa live que eles apresentaram, eles até tomaram o cuidado de demonstrar que quando você gera a guia, né, para pagamento, ela sai sem o código de barras, para que ninguém efetivamente pague aqueles valores, porque realmente é um período teste, não é para ser recolhido nenhum valor. E o que eles disseram bastante também é que o que eles pretendem com isso é que, conforme os contribuintes encontrem dificuldades, quaisquer que sejam essas dificuldades, seja no momento de gerar o documento, seja no momento de gerar ali etiquetas, que são nomes que você dá para depois usar o documento na página lá da Receita, você entra em contato para dizer, olha, eu enfrentei essa dificuldade, como que você pode me ajudar? Ou então, no pagamento, enfrentei essa dificuldade. Não, mas ainda não tem pagamento. Por enquanto é só. Não tem pagamento. Vamos fazer um ensaio para ver como é que é. E quais são os maiores desafios, por exemplo, Marcel, que você tem visto nessa fase? Aonde os pagadores de tributos, os nossos clientes, têm que levantar a bandeirinha amarela para tomar cuidado, se eles estiverem participando disso? E mais um ponto. Isso é público? Todo mundo vai poder acompanhar para entender essas idas e vindas, o que está gerando desgaste ou não, para todo mundo aprender junto? Ou é um sistema fechado só entre o contribuinte que faz parte desse sistema e o fisco? Por enquanto, João, ele é um sistema, né? Porque foi muito bacana na perspectiva aí de divulgação, né? A Receita Federal chamou as 50 empresas para estarem na live, né? Ou seja, então tinha lá mais de 200 pessoas conectadas, mas ela publicou essa live para todo mundo, né? Ou seja, então isso já foi bem bacana da parte da Receita de não restringir só para esses 50. Mas as operações em si, como ele é um período teste, o que a gente ainda não tem, e acho que isso é importante, a gente ainda não tem a integração, né, dos validadores das notas fiscais com o sistema de apuração assistida. Então, qual que é a ideia de quando isso estiver funcionando plenamente? Quando isso estiver funcionando plenamente, eu vou emitir minha nota fiscal, isso passa pela validação da nota fiscal e eu consigo conectar toda essa emissão de nota fiscal no sistema interno com esse sistema de apuração assistida e transfere todas essas informações para se iniciar a apuração assistida. Como eu ainda não tenho isso, o que eles fizeram? Eles ali pediram para cada empresa fornecerem alguns CNPJs e CPFs para os quais eles fornecem, né? E vão fazer o teste com notas fiscais emitidas para esses contribuintes já desses CNPJs pré-informados para a Receita, mas de uma forma em que não é automático, né, a transferência das informações do XM da nota para esse sistema. É o contribuinte que vai usar esse simulador, que existe só por enquanto durante esse período, para isso. Quais são os cuidados que eu, enquanto cliente, tenho? Porque até onde eu entendi aí, ele está falando do fornecedor, do meu fornecedor. Ele falou, olha, para esse fornecedor aqui, você, quer dizer, para esse que está comprando, adquirindo, você vai informar para ele ter o controle de créditos e débitos, para fazer os créditos, muito provavelmente. Essa é a ponta da preocupação. E eu, que sou essa empresa que está participando desse período de teste, uma das 50, depois eu queria que você falasse um pouco, quem são essas 50? Pequena, média, grande? Porque isso vai ter uma variação, os desafios serão distintos. Você pode ter uma empresa pequenininha, você pode ter uma empresa que fatura centenas de milhões ou até bilhões de reais. Onde está esse desafio? Quem são esses contribuintes que foram eleitos? E se essa relação qual o cuidado
que os outros precisam ter. É acompanhar isso, é entender qual é a lógica de creditamento que o fisco está considerando, claro que com base na sua ótica e da Procuradoria, da sua leitura da legislação, da lei complementar e da regulação. Entendeu? Uma coisa prática. O que eu, cliente, tenho que me preocupar? Pelo que foi exposto, João, está muito mais relacionado à própria gestão do sistema, né? Entendi. Que eles não têm ainda todos os CSTs e todos esses códigos de classificação da operação cadastrados ali, então é algo muito mais relacionado à gestão do sistema, para ver se o sistema de apuração assistida funciona, para que essas empresas se acostumem com o sistema de apuração assistida, para que e para com a calculadora, para que eles possam, né, fornecer inputs para melhoria do sistema. Então o foco é o dever acessório, por enquanto, e não o principal, que é o recolhimento do tributo. Mais do que, nesse momento, o que aconteceu nessas lives é que nos deram dicas, né, de que nós vamos ter lá dentro todo o regramento da reforma, eu vou conseguir fazer a Receita Federal, né, por esses instrumentos, vai fazer o cálculo do tributo, vai me mostrar os dispositivos legais que ela está considerando para fins de classificação daquela operação. Tem espaço para questionamento de creditamento já no próprio sistema? Não. Ou não? Não tem. Isso não... eu queria... Esse é um ponto que talvez fosse interessante, né? Porque quando ele mostra a estrutura dos deveres acessórios, eu queria até que a Valesca dissesse, escorresse um pouco sobre isso e, eventualmente, o que falta ser implementado. Porque isso é o que já foi implementado. Então, a gente tem que voltado a deveres acessórios, como bem explicou Marcel, para ver como é que funciona. É um período de teste, como bem fixou a Valesca, não vai ter recolhimento de tributo, inclusive sem código de barras para fazer recolhimento do tributo. E agora, o que falta implementar? Uma pergunta, e quanto tempo vai ser? Esse período vai perdurar de, vamos dizer, de conhecimento, de namoro, antes da coisa ficar séria? Acho que também é um ponto importante que eles mostraram é que o sistema, por enquanto, ele vai, né, tá valendo aí esse período teste para operações ali de aquisição, compra e venda de mercadorias, mas o próprio sistema já calcula ali o débito, então ele já mostra para aquele que foi. E você entrando, então como você emitiu um documento para o seu adquirente, aquele CNPJ do seu adquirente já vai estar indicado para ele que ele tem um crédito. Quando, obviamente, a operação for der direito a crédito, no entendimento ali da Receita. E aí, a partir do momento que você paga o tributo, abre ali uma possibilidade de você recolher aquele crédito. Então, o crédito só vai ficar disponível para quem tem direito ao crédito a partir do momento do pagamento. Então, uma coisa está muito vinculada com a outra e vai ser um sistema bem apurado com relação a esse ponto. Eu acho que é importante também a gente pontuar aqui que esse período teste, e aí falando um pouco do que falta, né, ele é muito focado na CBS, né? A gente ainda não tem um período teste para o IBS, porque a gente tem, obviamente, aquela discussão com relação ao comitê gestor, que ainda não tem aí a representatividade dos municípios, ainda temos discussões com relação a esse ponto, como que esse comitê vai ser efetivamente formado, então a gente ainda não tem uma definição, mas o que eles dizem é que a ideia é ter esse período teste para ver todos os elementos que eles podem melhorar, e a partir do momento que o comitê gestor já tiver formado, já estiver funcionando, um dos desafios também que a gente tem é esse de conseguir plugar, né, o sistema que a gente tem, que é da Secretaria da Fazenda, com esse sistema que a gente está hoje em dia no período teste. Por quê? Porque para o CBS é o que está valendo, para o IBS ainda não vale, mas a ideia é que para o futuro todo o sistema seja conectado e que a gente consiga emitir um único documento fiscal para pagamento de ambos. E o que é importante, né? Assim, a Receita está sendo muito cuidadosa, né, nesse sentido. Olha, tudo que a gente fala aqui, a gente fala para a CBS, né? Ou seja, o comitê gestor aí vai ter toda a competência para falar sobre IBS, né? Nosso viés aqui é de que dificilmente os estados vão desenvolver um sistema aqui a partir de agora para que isso entre em vigor a partir de 2027, que é quando de fato a gente tem um período teste de verdade, né, com emissão de documento fiscal e etc. Então,
muito difícil o comitê gestor não pegar uma carona naquilo que a Receita Federal está fazendo, mas está tendo todo esse cuidado. Olha, isso aqui é só para a CBS, nós estamos dentro da competência, vamos ver aí que os estados vão decidir com relação ao IDS. Mas tem também uma questão de cashback aí, deve ter algum exercício com relação a cashback e essa novidade do período de teste. Conta pra gente, em poucas palavras, o que tem de novidade. Como a gente está falando, né, dessas lives, né, João, teve uma parte de cashback em que se falou muito pouco sobre como vai ser esse sistema do cashback. Até, né, o responsável por isso na Receita Federal falou, eu ainda não posso mostrar para vocês, né, como é que está esse sistema, porque ele está em desenvolvimento, ainda não é o momento, mas o que ele disse, e a gente estava querendo entender como isso ia acontecer, mas ele deu uma dica, né, que ele fala para aqueles fornecimentos que estão expressamente previstos na lei complementar, né, como cashback, né, então fornecimento de energia, água, esgoto, o cashback será dado como desconto na fatura, conforme lá previsto na lei complementar. Com relação aos outros pontos, ele diz que provavelmente o cashback será operacionalizado de uma maneira trimestral. E aí ele falou algo muito curioso, né, que hoje em dia, como a base do cashback serão as famílias dentro do CadÚnico, isso engloba aproximadamente 70 milhões de pessoas. Então, se os 70 milhões de pessoas, quando forem comprar, vão ter o seu CPF ali habilitados para ter esse cashback com base no CadÚnico, né? E isso foi uma dica, né? Porque a gente estava com dúvida. Quando que vai ser? Vai ser na nota? Imagina uma rede varejista, um cliente nosso varejista, ter que dar esse desconto ali na nota. Não, esse desconto, esse ressarcimento será feito de uma forma trimestral, tudo indica, conforme o próprio responsável. Via crédito ou via pecúnia? Dinheiro? Via dinheiro, ressarcimento. Interessante. Eu queria, para finalizar esse tema, acho super interessante o período, e a gente falou aqui, a Valesca falou de que tem de novidade, que falta implementar, integração com ERPs, Valesca, tem alguma questão? A gente ainda não tem essa integração, mas é o que se pretende para o começo do ano que vem, é já ter esse sistema já integrado, também com os ERPs, mas a gente ainda não tem muita informação sobre esse tema, porque esse período do teste realmente você tem que imputar as informações manualmente para saber efetivamente o que vem, né, de erro, de pontos que você precisa trazer aí de atenção, e esse é um deles que está sendo estudado. E isso também depende, né, do comitê gestor, porque você tem que fazer essa conexão via um mecanismo de tecnologia que chama API, e você tem que fazer essa conexão com o validador da nota fiscal eletrônica. E quem cuida de nota fiscal eletrônica de mercadoria, né? A gente tem a nota fiscal eletrônica de serviços, que acho que a Receita Federal tem uma competência muito grande sobre ela, mas com relação à nota fiscal eletrônica de produtos, isso está sob a batuta ali das secretarias de Fazenda. Então, também está esperando um pouco essa definição com relação ao comitê gestor para saber como é que vai ser essa integração direta, né, dos ERPs, validador de nota fiscal eletrônica, para ir lá para o sistema de apuração assistida. Tem alguma consideração final que vocês queriam fazer, Valesca, para dar um fecho nessa questão do nosso início de período teste e depois o Marcel, por favor? O que eu poderia dizer aqui, que é super importante aí, que esse passo teste seja realmente utilizado pelas empresas e que falem, né, o que efetivamente tenha acontecido no dia a dia, e que a gente tenha uma definição rápida aí do comitê gestor para que as coisas não comecem a se acumular e a gente não tenha aí um atraso efetivamente no que precisa ter para 2026, que aí já fica um pouco mais difícil se a gente não tiver essa definição. Perfeito, Marcel. Daquilo que foi demonstrado, acho que tem muita coisa boa em termos de informação fiscal, transparência, aquilo que o fisco está entendendo, né? Ou seja, então daquilo que foi informado em termos da obrigação acessória em si e as informações que eles estarão, tem muita coisa boa. Acho que o que a gente espera, né, é ver se de fato vai ter essa facilidade, né, das integrações entre Receita Estadual, Receita Federal, Receitas Municipais. Então, o que a gente espera que seja bem fácil ao contribuinte mexer com tudo isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, de fato, acho que a Receita
está chamando os contribuintes, né, para participar desse processo. Acho que também é muito positivo, né, que os contribuintes deem aí as suas sugestões. Acho que isso é muito positivo. O que a gente tem que esperar mesmo, né, no mérito, né, da tributação, enfim, como que esse sistema afeta, né, eventual divergência que o contribuinte possa ter com o fisco e coisas dessa espécie. Mas como obrigação acessória, acho que temos aí boas notícias em termos de transparência e do que o sistema faz. O que é importante, né, João? Que a gente tem falado sobre regime de transição, né? O sistema, você olha, ele tem bastante coisa. A calculadora, você olha, ela também te dá muita informação. Agora, tem uma parte que o contribuinte tem que fazer, né? Que é a adaptação dos seus RPs, a adaptação da integração de todos os seus sistemas. Isso está no colo do contribuinte. Então, ele é bom em termos, né, de uma perspectiva fiscal, mas nesse início, o contribuinte tem que prestar muita atenção, né? Vai ter um investimento pesado da parte deles em tecnologia de informação e também nos seus sistemas contábeis, porque não é só emitir a nota, né? Eu tenho que emitir a nota, temos um sistema contábil e temos um sistema de planejamento financeiro. Então tem que ver como tudo isso se integra. Os contribuintes vão precisar aí de um investimento bem importante nessa etapa também. Chegamos ao final do nosso episódio. Eu agradeço a presença dos meus sócios Valesca e Marcel. Foi ótima conversa. Obrigado a todos que participaram desse episódio, que assistiram até aqui, e eu os convido para assistir os próximos episódios do Sinopse Tributária News, especial sobre a reforma do consumo. Obrigado a todos.